Quero saudar você com a doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Edson de Faria, membro da Igreja Batista Nova Vida em São Caetano do Sul. Eu fico deslumbrado com a dinâmica da didática de Deus. O apóstolo João, por exemplo, é a forma de como ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever o que ele deixou para nós. Ao olharmos, por exemplo, para o seu Evangelho, nós vemos João apresentando a Jesus Cristo a quem não é convertido. Especialmente no capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando olhamos para as cartas, e foram 3, João está se dirigindo aos crentes, aqueles que já confessaram que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor. E faz também um alerta para que tomem cuidado com os falsos mestres, em função das falsas doutrinas que eles trazem. E recomenda enfaticamente sobre o amor que os irmãos devem ter entre si. E como clímax, ele apresenta o livro de Apocalipse, falando sobre a vitória de Jesus Cristo, mas alertando também para o justo juízo de Deus. Mas eu quero trazer para vocês, neste momento, um pensamento sobre a purificação através da confissão. Eu gostaria então de estar lendo o que está registrado na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 10, que na minha versão diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhum. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu gostaria que você gravasse na sua memória, por algum tempo, a seguinte frase: a confissão de pecados traz purificação. Queria também que você mentalizasse a pergunta que eu vou fazer. Por que a confissão de pecados traz purificação? Então nós vamos tentar explicar isto com a seguinte frase também: a confissão de pecados traz purificação por 3 motivos. Se não, vejamos. Primeiro motivo: porque nós pecamos. A pergunta está lembrada? Por que a confissão de pecados traz purificação? Então, o primeiro momento disto é porque nós pecamos. Porque nós somos pecadores. Nós nascemos com o DNA do pecado. A palavra de Deus é bem clara: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois, pesquise lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Mas que o salário do pecado é a morte. Está também na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Nós erramos o alvo, ou seja, transgredimos a lei, conforme consta
dessa primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. João faz uma declaração no versículo 5, que Deus é luz e nele não existe treva alguma. E se por acaso eu afirmar que tenho comunhão com ele, mas vivo pecando, eu estou mentindo. Se eu estou mentindo, eu estou pecando. E o pai da mentira é o diabo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O texto também traz dois pontos extremamente contundentes. No versículo 8, na parte A, nós lemos: se afirmamos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se olharmos o versículo 10 na parte A, é muito mais contundente, muito mais grave ainda o que diz lá. Porque ele vai dizer: se dissermos que não temos cometido pecado, estamos chamando Deus de mentiroso. Perceberam a condição muito difícil que nós podemos nos envolver falando que não pecamos? Se a confissão de pecados traz purificação, e eu falei sobre 3 motivos, o primeiro nós então já vimos, porque nós pecamos. O segundo motivo então é porque Deus ordenou essa confissão. Quando nós lemos o final do versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, é como se nós encontrássemos escondido neste versículo essa ordem que nós temos que confessar nossos pecados. Porque se o sangue de Jesus Cristo nos purifica, então é necessário nós confessarmos para termos essa purificação. E o que acontece quando confessamos nossos pecados, então? A palavra de Deus diz que somos perdoados nossos pecados, nós somos purificados. O versículo 9 é bem claro nisso e dá essa certeza. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se existe uma ordenança, se ficamos sabendo o que acontece quando confessamos, então a quem devemos confessar? O versículo 9 continua sendo bem clara quando ele diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem é esse fiel e justo? É Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus mesmo falou: eu e o Pai somos um. Então, Ele pode perdoar, sim, os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, existe o registro da cura de um paralítico, lá em Cafarnaum, que foi levado por 4 homens. Jesus estava numa casa, não tinha como entrarem na casa. Eles então subiram ao telhado, abriram ali um buraco e desceram o paralítico na sua cama, próximo a Jesus Cristo. Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse para o paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam presentes lá alguns mestres do judaísmo e que pensaram que essa fala de Jesus Cristo foi uma blasfêmia, porque só Deus pode perdoar os pecados. Jesus, conhecedor dos seus pensamentos daqueles mestres, porque um dos seus atributos é a onisciência, disse: o que é mais fácil falar?
seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande. E para mostrar que ele, Jesus, Filho do homem, tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu diante de todos. Eu imagino que os queixos deles caíram, né? Os olhos deles se esbugalharam. A confissão de pecados traz purificação. Então nós estamos aqui diante do segundo ponto, porque Deus ordenou. Primeiro ponto, porque nós pecamos. Segundo ponto, então, porque nós pecamos, porque Deus ordenou. Então vamos ao terceiro ponto, que falamos que eram 3 motivos, né? Para sermos purificados. Para quem a confissão, então, traz libertação? Para o pecador. O versículo 9 nos diz isso. Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa expressão, nos purificar, nos perdoar, remete a você e a mim. O pecado leva à morte, mas o arrependimento leva à vida. A confissão dá início a um processo de reversão do que acontece por causa do pecado. É como nós estamos vivendo uma pandemia, alguém que é acometido dessa Covid-19 passa por um tratamento e é curado. Então, essa confissão ela dá início a um processo de purificação. O ato de confessar a Deus nossos pecados não significa que Ele, Deus, vai saber dos nossos pecados só depois que nós confessamos, porque Ele sabe de tudo. Nós já falamos que Ele é onipresente e é onisciente. A confissão serve para que você se refaça, para que o seu coração seja curado e a graça do Senhor resplandeça sobre você. As pessoas que confessam encontram misericórdia e o poder ilimitado de Deus. Uma oração de confissão genuína, verdadeira, aproxima-nos de Deus e da sua palavra. A oração de confissão permite você a se aproximar mais de Deus e, consequentemente, ter mais fome e sede da palavra de Deus. Não existe a mínima possibilidade de você se tornar íntimo de Deus sem confessar as coisas que Ele condena através da sua palavra. Não há risco em confessar os seus pecados. O risco é não confessar. Quem acha que pode viver uma vida cristã sem confessar os pecados, está completamente enganado. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos que somos frágeis e míseros pecadores. E passamos a reconhecer também quem é Deus, pois Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus gracioso, um Deus restaurador. A confissão de pecados é um mandamento, mas também um pré-requisito para que você receba o perdão de Deus. Do ponto de vista espiritual, a confissão proporciona libertação da culpa e da acusação, permitindo que as pessoas possam exercer o seu potencial, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida espiritual. Já não somos mais refém daquele que nos acusa, o diabo.
Você crê nisso? Então esteja disposto a confessar seus pecados. Abra seu coração sem medo, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar, para te perdoar. Deus deu um alvo na nossa vida. Sede santos, porque eu sou santo. Lembrando que devemos confessar, porque pecamos, porque Deus ordenou e para sermos purificados. E a confissão nos traz purificação. Que Deus contemple a cada um, contemple a você com as suas misericórdias. Deus o abençoe.